Alô, amigos do GP às 10, como vão vocês? Pedro Henrique Marum aqui, sexta-feira, hashtag sextou, dia 23 de abril. Vamos falar de Fernando Alonso e vamos tratar as coisas sem meias palavras, chamando do que elas devem ser chamadas. Fernando Alonso foi mais lento que a Williams no GP da Emília-Romanha, em Imola. Essa é a verdade. Lidem com a verdade. A história real é essa. E eu trago números para suportar o que eu estou falando. Porque o Fernando Alonso, com a Alpine, conseguiu ficar na frente do Nicolas Latifi e do George Russell. Ele foi o sétimo, Latifi e Russell nessa ordem, nono e 11º colocados no TL1 em Imola na sexta-feira. Depois no TL2, o Latifi foi 12º. O Russell foi 16º. O Alonso foi o 13º colocado, ficou na frente do George Russell. No TL3, o Alonso voltou a ficar na frente dos dois no top 10. Mas voltas que ainda eram muito altas comparadas à da classificação. E aí, meus caros, veio o treino classificatório do sábado, de manhã. No Q1, Nicolas Latifi foi 12º colocado. George Russell foi 14º colocado. Fernando Alonso foi o 15º colocado. O Latifi andou em 1:15.6. O Russell 1:15.826. E o Alonso também fez 1:15.8. Mas ficou alguns milésimos atrás. 6 milésimos atrás, para ser mais exato. E aí veio o Q2, que foi a fase final deles todos no treino de classificação. Eu estou olhando aqui para baixo porque eu estou conferindo os números. O Alonso foi o 15º. O Latifi foi o 14º. Os dois fizeram exatamente o mesmo tempo. O melhor tempo dos dois até então no fim de semana. 1:15.593. A questão aí é, o Latifi teve uma volta cancelada que tinha sido melhor que essa. O Latifi foi mais rápido no Q2 do que o Fernando Alonso. E o George Russell foi o 12º com 1:15.2. A volta ideal dos três no treino de classificação foi 1:15.2 para o Russell, 1:15.4 para o Nicolas Latifi e o 1:15.593, portanto quase 1:15.6 do Fernando Alonso. Ele foi mais lento que as duas Williams no sábado. E aí você vai dizer para mim, mas o que importa é a corrida. E o Alonso terminou na frente. Naquelas. O Alonso não foi melhor do que a Williams em termos de ritmo, de desempenho. Não foi. Não da forma como o resultado transparece. Porque, primeiro, o Nicolas Latifi é um piloto muito, muito fraco. Eu não estou trazendo novidades para ninguém. Não estou quebrando notícia para ninguém. O Latifi é um piloto fraco, um piloto muito abaixo. E aí, numa largada com chuva, com pista molhada no primeiro setor, ele rapidamente espalhou a farofa, rapidamente saiu da pista sozinho, voltou, não viu a Haas do Nikita Mazepin do lado, bateu, enfim, parou no muro, acabou a corrida rapidamente. Mas você comparar Fernando Alonso e Nicolas Latifi, pelo amor de Deus, né? E aí o George Russell? O George Russell caminhava para terminar a corrida confortavelmente à frente do Fernando Alonso. O Russell, mais uma vez, poucas vezes nesses 2 anos e começo de terceiro na Williams, ele teve chances reais de pontuar. E ele não aproveita. E essa foi mais uma, onde ele teve uma chance real de pontuar e não aproveitou. Porque ele estava no top 10 e estava perseguindo o Valtteri Bottas. Muito provavelmente ele conseguiria fazer a ultrapassagem no Valtteri Bottas para ganhar aquela posição e seguir tranquilo nos pontos do GP da Emília-Romanha. Muito melhor que o Alonso, que tinha extremas dificuldades atrás. O Alonso andava atrás do Esteban Ocon o tempo inteiro no fim de semana. Treinos livres, classificação, na classificação, sobretudo, e no começo da corrida também. Aí o Russell errou. O Russell também espalhou a farofa, bateu com o Valtteri Bottas, causou aquele acidente, saiu nervoso e fez a corrida parar. O que acontece no momento seguinte?
O Alonso passa pelos destroços do acidente. A transmissão da TV não mostrou a transmissão da FOM, mas o Alonso rodou absolutamente sozinho ao passar dos destroços da corrida. Meio inacreditável, inclusive. Bastante inacreditável até. Muito mal. E aí, a corrida seguiu, a corrida, na verdade, parou no primeiro momento, depois seguiu, o Hamilton, né, se recuperou na bandeira vermelha para retomar e tal, ia ser a largada parada, todo mundo esperou, acabou sendo uma largada em movimento, e aí o Alonso se viu na frente do Esteban Ocon. O Ocon não largou bem, o Ocon ele não consegue contornar direito a chicane, que agora é a Tamburello, acaba passando por fora na brita e voltando à pista, sambando ainda quando volta, quase jogou a traseira em cima dos carros que contornavam ali. O Yuki Tsunoda já tinha escapado, ficado do lado de fora, rodado. Mas o Ocon estava atrás do Alonso. O Alonso, enfim, se viu na frente do companheiro de equipe. E aí o que aconteceu? Rapidamente, o Ocon cancelou a distância que havia entre os dois, ultrapassou, foi embora, protocolarmente, e chegou na frente do Fernando Alonso. Vamos lembrar, para muita gente pareceu que a batida do Russell e do Bottas foi no começo da corrida. Não foi. A corrida já passava da metade. Então, o Russell vinha bem à frente, assim, vinha caminhando para terminar bem à frente do Fernando Alonso, já na metade final daquela corrida. E aí, o Alonso tinha menos de 30 voltas para segurar a posição na frente do Esteban Ocon. Não conseguiu. E jamais nem pareceu que ele conseguiria. Essa é a verdade. Jamais pareceu que ele conseguiria. O Ocon passou, terminou na frente, e aí na parte final da prova, a Alfa Romeo tinha um ritmo melhor com seus dois carros, né? Estavam à frente da Alpine. A Alpine, de fato, tem um carro que é decepcionante, tá? Isso tudo que eu estou falando é levando em consideração que a Alpine tem um carro decepcionante. Mas o Ocon não ficou atrás da Williams no treino de classificação. Foi ao Q3, enfim, ritmo interessante. E aí, no fim das contas, o que aconteceu? O que aconteceu foi que a Alfa Romeo se encaminhava para tirar a Alpine dos pontos. Mas o Antonio Giovinazzi foi punido ainda durante a corrida, caiu lá para a 14ª colocação, e o Kimi Raikkonen foi punido depois da corrida, umas 2 horas depois da corrida, e ele tinha sido o 9º, o Ocon tinha marcado o único ponto da Alpine em 10º, aliás, o único ponto da Alpine na temporada após 2 corridas, né? E o Alonso tinha ficado fora dos pontos em 11º. Mas o Kimi Raikkonen foi punido, foi jogado lá para trás junto do Giovinazzi, e o Alonso conseguiu ser impulsionado ao 10º lugar. Mas a situação é a seguinte, o 10º lugar do Alonso, o fato do Alonso marcar pontos no GP da Emília-Romanha é uma mentira deslavada. É uma mentira relacionada ao desempenho. O resultado foi muito, muito, muito melhor do que um patético desempenho do bicampeão mundial em Imola. Não só porque o carro está ruim, porque ele andou atrás das Williams. Ele era mais lento que as Williams e ele era mais lento do que o companheiro Esteban Ocon, que não fez um fim de semana maravilhoso, tá? Foi simplesmente melhor o tempo inteiro que o Fernando Alonso, até quando se enrolou, a estratégia deu errado, ele apareceu atrás do Alonso, mas logo passou, logo chegou na frente, comandou a Alpine tranquilamente como um piloto número 1, se a gente for fazer essa comparação dos dois, pelo menos em Imola. Uma corrida muito decepcionante. Se dava para passar o pano para o Alonso no Bahrein, com um carro muito abaixo do que se esperava, que ainda era uma surpresa, com ele na frente do Ocon, com ele ainda fazendo um milagre ali durante a classificação para colocar a Alpine no Q3. Agora, dessa vez, em Imola, ele não fez nada disso. Foi muito pior, foi muito mal. Foi um dos piores pilotos do fim de semana, sem dúvida alguma. Vamos ver o que o Fernando Alonso vai conseguir fazer para o restante da temporada. Mas esse Alonso, esse de Imola, não tem futuro. Valeu, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Convido vocês, claro, a acompanharem a nossa cobertura do fim de semana. Tem muita coisa rolando.
tem Indy em St. Pete, tem a Fórmula E fazendo rodada dupla em Valência, primeiras corridas competitivas da Fórmula E em Valência, depois de muitos testes de pré-temporada. Tem também a Stock Car abrindo a temporada 2021 em Goiânia, enfim, muita coisa, casa cheia, grande prêmio cheio. Espero que vocês acompanhem com a gente. Um grande abraço e até a próxima.